Muito boa tarde, Dr. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar aqui, reencontrá-lo e reencontrar todos agora pessoalmente aqui no estúdio. Dr. Vitor, é o seguinte, esse frio ele pode trazer problemas para a saúde, né? Não só, a gente está acostumado, né, a pegar um resfriado, né? Depois a gente teve aí surtos de gripe, da Covid nem se fala, pandemia, mas tem outras situações que o frio pode causar também no corpo humano, doutor? Exato, Guarizo. Esse é um importante tema, porque quando se fala dos períodos mais frios, e olha que a gente ainda nem oficialmente está no inverno, né? Vai começar só a partir do dia 20 desse mês, mas nós atribuímos sempre o risco de doenças respiratórias, que de fato realmente são mais frequentes, uma vez que as pessoas tendem a se aglomerar mais, né, em ambientes mais fechados, e com isso aumentar aí a chance de transmissão de doenças. Mas também outras situações de inclusive maior gravidade potencial podem acontecer durante as épocas mais frias do ano. Um exemplo são as doenças cardiovasculares, né, manifestadas principalmente pelo infarto e o AVC, e essas tendem também a acontecer mais frequentemente. Para você ter uma ideia, algo em torno de 20 a 30% é o aumento da incidência desse tipo de doença, que pode naturalmente trazer riscos à saúde, consequências como sequelas neurológicas ou até a morte, né? Nossa, doutor Vitor, e por quê? Que fatores levam a isso, né? Porque a gente conversa todos os dias na previsão do tempo aqui com a Juliana Vilhote e a gente fala da umidade do ar melhorar, né, para respiração, né? Isso. Quando a gente está com uma temperatura um pouco mais baixa, quando está com chuva, igual está acontecendo hoje, mas por que tem esses efeitos, por exemplo, no coração ou no cérebro, né? O que o frio faz que dá essa transformação? Exato, você ouvinte, você Guarizo deve estar pensando, bem, os fatores que a gente conhece que são relacionados ao aumento dessas doenças, da incidência dessas doenças, são normalmente fatores que o frio não interfere, como, por exemplo, a obesidade, sedentarismo, né? Mas o que acontece, de fato, é que na situação do ambiente mais frio, o corpo da gente, ele tende a criar algumas mudanças para manter a temperatura corpórea, né? Pro ouvinte, normalmente a temperatura de dentro do nosso corpo é algo em torno de 36 graus, e em situações de frio, principalmente quando você não está devidamente agasalhado, o corpo ele promove algumas mudanças internas para evitar a perda do calor, ou seja, manter a sua temperatura. Uma delas é a vasoconstricção. O que é isso? É basicamente a produção de alguns hormônios, né, dentro do nosso corpo, que promovem a diminuição do calibre dos vasos que irrigam a pele. Exatamente quando a gente está, né, fazendo atividade física, você vê, fica ruborizado, vermelhado, exatamente para perder calor e manter a temperatura. No frio é o oposto. O corpo, para se preservar, ele diminui a perfusão, ele aumenta a resistência dessa vascularização mais periférica, fazendo com que, então, o coração principalmente tenha uma resistência maior a bater, causando, portanto, um aumento da pressão arterial. Esse é um dos fatores. Com a pressão arterial mais elevada, um paciente que eventualmente já tem ali alguma placa de gordura dentro das artérias, causando uma obstrução silenciosa, né, ao ser perfundido por uma pressão maior, essa placa pode se desprender e causar o AVC, quando acontece isso no cérebro, ou o infarto, quando essa placa obstrui uma artéria do coração. E também um outro fator que acontece muito é que durante esse período de inverno ou na temperatura mais fria, nós tendemos a beber menos água, por exatamente perder menos água através de calor. E essa relativa desidratação faz com que o nosso sangue fique mais grosso, mais viscoso, deixando mais propenso a acontecerem eventos de trombo, né? Tromboses, fechar as artérias por algum coágulo dentro. Vou até beber água agora enquanto o senhor está explicando. Então, resumidamente, você tem uma tendência a aumento da pressão arterial e aumento da viscosidade sanguínea. A combinação desses dois elementos é um fator, um prato cheio aí para aumento da incidência desses eventos. Assustei tanto que chamei até o Dr. Vitor de senhor, né? Como deu para perceber. E quando a gente, né,
para evitar esses choques térmicos, né, que a gente acaba tendo com isso que você acabou de explicar, doutor? Além de andar agasalhado, obviamente, no frio, e se puder ficar mais em casa, tem questões alimentares, por exemplo, como que a gente pode prevenir, né? Porque a gente nunca sabe quando vem um infarto, quando vem um AVC, né? Não tem um aviso, né? Eles vêm de uma vez, né? Dá para prevenir de alguma forma? Exato. Acho que a mensagem mais importante é que a gente primeiro não tem que esquecer quais são os fatores básicos, né? Que aumentam a chance de que alguém possa ter um evento como esse, né? Os fatores de risco principais são relacionados ao aumento do peso, né? A própria idade, o sedentarismo, a pressão arterial elevada e o açúcar do sangue alto, né? No caso do diabetes. Então, esses são os fatores que nós devemos combater e no elemento frio chegando, além deles, fazer também a proteção, você está sempre bem agasalhado e manter uma hidratação adequada. Um outro fator que muitas vezes se intensifica de um modo indireto é o sedentarismo, né? Porque, de fato, um ambiente mais frio, ele é menos convidativo para a prática de atividades físicas, né? Então, normalmente, você pode ganhar peso nesse período, diminuir a frequência das atividades físicas, aí, juntamente com os demais fatores, você pode ter um aumento da chance dessas doenças. E quando se trata em contextos, né, neurológicos aí, relacionados ao frio, não apenas esses eventos podem acontecer. Isso também é muito frequente, né, na prática clínica. Os pacientes, eles falam, doutor, você que está ouvindo aqui a nossa conversa, muitas vezes já deve ter sentido isso, né? Quando o tempo esfria, as dores pioram. Normalmente a dor na coluna se torna mais intensa. Isso é uma coisa muito frequente. Quem também tem alguma placa no corpo, né, no braço, na perna, que já quebrou, fala que fica mais gelado. Tem isso também, não tem? Isso muitas vezes bem referenciado, embora não haja muito como explicar. O que eu diria mais, e sem dúvidas é o que acontece, é que no contexto do frio, do mesmo modo e que a circulação ele tende a diminuir na periferia, nos grupos musculares aqui da região da lombar, o calor ele faz com que o músculo ele fique mais contraturado, exatamente para não perder calor. A consequência disso é a contratura muscular, o encurtamento muscular e a consequente dor, tá? Exatamente o oposto que acontece quando você toma um banho quente ali, que está com dor, toma um banho quente, a musculatura relaxa e melhora, né? Isso também é um evento que acontece muito nas épocas frias e, do mesmo modo, a recomendação é se manter agasalhado, sempre manter aí uma atividade física regular para o condicionamento muscular e alongamento também do músculo. Mesmo ao ar livre, mesmo no frio, porque, claro, tem pessoas que vão para academia, né? Mas tem as pessoas que gostam, por exemplo, de jogar futebol, que gostam de dar uma caminhada, uma corrida, esportes que são ao ar livre devem ser feitos também nesse período? É o lençol curto, né? Nesse momento. Eu não posso deixar de fazer atividade, mas também ao ar livre tem que ter um cuidado especial, né? Sem dúvidas, estar agasalhado, fazer o devido alongamento, exatamente porque o músculo tende a permanecer um pouco mais contraturado. Se você faz uma atividade intempestiva sem o devido aquecimento e alongamento, você pode ter uma lesão muscular. Então, nesse sentido, a recomendação é cautela, moderação. Se você vai num dia especialmente mais frio, evitar fazer uma atividade física num ambiente mais aberto, né, sujeito ali a baixas temperaturas, chuva, vento. Essa é a recomendação, mas também não se permitir passar aí um longo período, que muitas vezes é quase toda a estação, a depender da nossa previsão aqui, sem atividade física em decorrência do frio, porque isso sim pode agravar, acentuar os efeitos, né, os fatores de risco prévios, como por exemplo o sedentarismo, o aumento de peso, o aumento da glicemia e também da pressão arterial, né? Doutor Vitor, eu estava até rindo quando você estava comentando aqui, porque tem algumas histórias que vêm de muitos anos, né? É uma pergunta do Cristiano aqui. Porque até a pergunta é legal e ele pergunta da maneira mais perfeita, assim, mais clara possível. Manter os pés aquecidos nesse frio é importante para não forçar o coração ou isso é mito? Olha, de modo geral, os pés também colaboram, né, por ter uma área de troca de calor importante, que se você estiver num ambiente muito frio, você tende a fazer